Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, queridos ouvintes, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e sim, estou de volta, finalmente, e eu acho que para ficar. Vamos ver, né? Vamos ver com o passar desses meses aí, tem sido bem corrido, bem enrolado, eu acho que vocês viram lá nos stories. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, a parte boa. Vamos vir falar assim sobre a franquia de jogos Gran Turismo, essa franquia aí que tá há muito tempo já conosco. Claro, né, eu queria na verdade falar sobre o novo trailer, né, as minhas expectativas do filme Gran Turismo, que logo vai sair nos cinemas aí, é agora em agosto, e eu vou falar um pouco das expectativas, do que eu tô realmente esperando para esse filme, vou tentar fazer uma análise sem a parte fã, mas claro, né, sempre o fã fala mais alto às vezes, mas vamos lá, eu vou trazer bastante conteúdo aí pra vocês, eu espero que vocês gostem, vamos pro quadro de recados e a gente já volta. Quadro de recados. Bom, bem-vindos ao quadro de recados, aqueles recadinhos de praxe. Siga a gente nas redes sociais, @PontaTalks no Twitter e no Instagram, e Garota Defil também no Twitter e também no Facebook. Temos também um site www.pontatalks.com.br, onde você pode escutar todos os episódios, baixar os episódios MP3 para escutar depois, se você não tiver nenhum agregador, né? E também tem o site da Garota F1, garotaf1.com.br, onde você se atualiza sobre a Fórmula 1, todas as análises de corrida, tá tudo lá, a Rafa escreve uns textos bem bacanas. E, né, a gente tá no YouTube, né, a gente tá lá com todos os programas também no YouTube, é só procurar Ponta Talks no YouTube, você consegue achar, escutar lá por lá, às vezes você prefere escutar por lá, ou é mais fácil até para mandar para algum amigo, algum parente aí que não conhece os agregadores. Não esquecendo que a gente tá nos agregadores, em todos os agregadores de podcast, a gente tá em todos. E claro, eu quero agradecer demais os nossos apoiadores lá do PicPay, todos eles apoiando a gente, mesmo nos momentos difíceis aí, nos momentos que a gente ficou sem gravar os episódios porque foi bem corrido, né? Até peço desculpa a todos os padrinhos e nossos apoiadores lá do PicPay que suportaram a gente mesmo nos meses aí que ficou meio sem programa, sem dar muita satisfação, mas eu realmente agradeço e peço desculpas aí por esses momentos. Mas agora a gente voltou com tudo, a gente vai gravar vários episódios, vai ser bem bacana, tem vários temas muito legais, eu e a Rafa estamos tentando se ajustar agora com o novo horário. Sim, eu não posso esquecer de falar desse novo horário. Nem novo horário, é novos dias. O Ponta Talks agora não vai ser mais no dia 5 e no dia 20. A gente vai lançar episódio todo primeiro sábado e terceiro sábado de cada mês. Então, para você ver que esse sábado, por sorte, caiu no dia 20. Mas não é todo sábado que vai ser no dia 20. Terceiro sábado é garantido Ponta Talks para vocês. E, claro, no primeiro sábado de cada mês também. E claro que os apoiadores recebem antes. Então, se você quiser receber esses episódios antes, se torne um apoiador lá no PicPay. É só procurar gdf1.talks. Vou repetir, gdf1.talks. Tá lá na descrição também. É só você procurar lá. Apoia com o valor que você quiser. 1, 5 ou 10 reais. Por mês, você apoia os dois projetos, tanto o Ponta Talks quanto o Garota da F1 a crescer. E você recebe, né? Você lá no grupo de padrinhos, lá no Telegram, você recebe todos os episódios antecipadamente, conversa com a gente, conversa com os outros apoiadores também. Então vai lá, vai ser bem bacana, faz isso por nós. E claro, se você não puder fazer isso financeiramente, faça através da melhor forma. Compartilha nas suas redes sociais, compartilha os episódios com seus amigos, com a sua família. É bem bacana espalhar a palavra para os seus amigos aí. Vamos ajudar a comunidade a crescer. Eu sei que você deve ter amigos que gostam de carros, de Fórmula 1, de vários assuntos aí, todos rodeados ao mundo automotivo. Então eu acho que vai ser
bem legal se você espalhar essa palavra, já agradeço demais. Eu e a Rafa estamos muito felizes se você compartilhar aí com seus amigos, eles se tornarem também os nossos ouvintes. E, bom, vamos voltar para o episódio, né? Esse código de recados está ficando gigante, mas eu passei por todos eles. Vamos para um episódio que está muito legal. Bom, agora com os recados devidamente dados e vamos lá, vamos pro episódio, vamos falar de Gran Turismo, né? Antes de falar do filme, né, vamos falar um pouco da franquia Gran Turismo, né? A franquia Gran Turismo, para quem não sabe, é uma franquia aí que começou em 1997 com a estreia, né, no PlayStation 1, né, no console da Sony. Ele, inclusive, é um jogo única e exclusivamente da Sony, né, nas plataformas PlayStation. Então não dá pra jogar no computador, não dá pra jogar no Xbox, é só de lá. Mas enfim, isso não importa. O que é importante é um jogo aí que é o primeiro, né, um dos primeiros franquias, grandes franquias aí que a gente tem na vasta gama, né, de jogos atuais, que é bem longínqua, né? Acho que poucas franquias sobreviveram tanto ao tempo e tantas mudanças, né? Ela que basicamente, né, ela é uma das primeiras que inaugura essa sequência de jogos que são simulador e um pouco de arcade, né? A gente já falou disso no episódio anterior. Eu recomendo que vocês olhem aí na descrição que eu coloquei o número do episódio que a gente fala sobre simuladores, jogos arcade, de corrida, né? O jogo começou aí, o criador dele, né, o Kazunori Yamamushi, que é o desenvolvedor, a desenvolvedora é a Polyphony Digital, e lá, né, em 97, no PlayStation 1, sem muito, na verdade, grandes títulos nessa época, né, de corrida, tinha, sim, o Need for Speed, tinha mais arcade, vamos falar assim, com carros reais e tudo mais, era o Need for Speed, que era uma grande franquia já, com 2 jogos aí, mas tinham também, né, outros jogos de corrida, né, Mario Kart, até, se eu não me engano, era o único de corrida, assim, mais popular, que é super popular até hoje. Mas a gente vai falar assim, 97, o primeiro Gran Turismo, né, saiu pro PlayStation 1 e teve um estouro, né? Ele fez tanto sucesso que logo em seguida, né, em 99, eles lançaram o Gran Turismo 2 também para a plataforma PlayStation 1. E não parou por aí, claro que não. Porque os desenvolvedores viram que o game estava fazendo muito sucesso, então eles sempre melhorando gráficos, incluindo mais pistas, mais carros, novos modos, né, de jogos e tudo mais, e sempre tentando inovar na categoria. Tanto é que até hoje se mantém muito relevante, é um dos grandes nomes aí, né, grandes franquias mesmo, e todo mundo conhece, e ele saltou um pouco dessa vasta, só desse mundo dos jogos, né, ele saiu dos jogos e foi muito para outros campos, e eu vou falar um pouco disso mais para frente. Continuando, né, logo com a vinda do PlayStation 2, já se falava assim do desenvolvimento do Gran Turismo 3, e era o grande assunto, né, com grandes inovações, né, de gráficos, de física dos jogos e tudo mais. O próprio criador e a desenvolvedora sempre prezaram muito pela qualidade, né, disso, e sempre prezaram muito. Foi um dos primeiros jogos a introduzir pistas realmente do mundo real, né, no âmbito, vamos dizer assim, de jogos. E veio também Gran Turismo 3 aí em 2001, um grande lançamento, é um dos maiores, e eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar os números de vendas de cada um desses até hoje. É impressionante o que o Gran Turismo 3 revolucionou e deu uma magnitude muito grande, né? Um impulso muito grande para o segmento. E também, né, no PlayStation 2 tivemos também o Gran Turismo 4, que não ficou muito atrás, mas foi uma baita evolução. Teve novos modos, teve modo arcade, teve modo B-Spec, né, que é para você ser o
um chefe só do seu piloto lá, falando, agora ultrapassa, agora não ultrapassa. Era bem bacana, era um modo bem divertido. Não tanto quanto realmente pilotar o carro, mas deu uma dimensão de como era difícil a AI, né? Naquela época nem era só uma programação simples de fazer o que você queria. Claro que em 2004, né, com o lançamento do Gran Turismo 4, eles já estavam pensando na nova plataforma PlayStation 3. E como inovar, e como trazer novas features para o jogo e tudo mais, e os novos gráficos que ficariam muito mais potentes com a nova geração. Sim, em 2010 veio o Gran Turismo 5. Alguns anos depois do lançamento, né, do PlayStation 3, não teve retrocompatibilidade, e é interessante ver que nenhum desses jogos era retrocompatível com a versão. Não teve entre gerações, né? O Gran Turismo 2 não rodava, né, por causa da retrocompatibilidade de PlayStation 2, mas, por exemplo, o Gran Turismo 4, né, no PlayStation 2 não rodaria no seu sucessor PlayStation 3. E foi um sucesso também, excelente, porque ter o Gran Turismo 5, né, quando lançou o PlayStation 3, a gente já falava assim, vai ser um grande jogo, né, grandes gráficos. Lembro de ter postado nas minhas redes sociais na época, né, era bem novo, não vou nem falar, não vou falar a rede social que eu postava, para não dar muito da minha idade, mas era um grande lançamento, porque ele trazia um gráfico assim que a gente não tinha visto ainda. E o legal é que tinha um modo, né, no Gran Turismo 5 que era para você criar a sua própria pista, né? Você desenvolvia a sua pista com qual que era a distância, todas as curvas, era bem divertido. Além do modo, né, de você colocar mais coisas no carro, né? Ele trouxe um pouquinho só do tuning nessa época, mas assim, não era muito, assim, não era um Need for Speed Underground 2 ou Carbon, né, na época. Mas era tipo, trazia, você conseguia já colocar um spoiler, você conseguia modificar essas coisas no carro e sempre trazendo muito da física junto com isso, né. E veio, logo em 2013, né, 3 anos depois do lançamento do Gran Turismo 5, veio o Gran Turismo 6. O Gran Turismo 6 ele foi um lançamento mais menor, vamos dizer assim. É um jogo, ele não perdeu, né? Ele é um dos que tem mais carros, mais pistas, claro, descontando o Gran Turismo 7, que a gente já vai falar, mas assim, é um dos que tem mais coisas e mesmo assim ele não ele não cresceu tanto. Né, ele não foi um grande lançamento assim, tanto é que os números mostram, eu vou falar de cada um deles. E no PlayStation 4 foi engraçado, porque assim, do Gran Turismo 1 ao 6, a gente tem um modo carreira, a gente tinha jogos focados no offline. O PlayStation 4, com a vinda de muitos jogos multiplayer online e tudo mais, eles não souberam muito bem como desenvolver isso junto com o modo carreira, né? Então, tanto é que em 2017 veio o Gran Turismo Sport. E ele é um jogo totalmente focado no online, né? Ele quase não tem um modo carreira. Ele é bem diferente, ele não tem uma garagem você vai comprando os carros, vai melhorando e tudo mais, e tentando bater os campeonatos e tudo mais. Ele é focado no mundo online. Porque até o PlayStation 3, o mundo online não era tão grande. Mas é interessante ver que o Gran Turismo meio que patinou nessa época. Eu vou falar que patinou, mas vai ter gente vindo falar, não patinou, vai ter sucesso e tudo mais. Não foi tão sucesso assim. Tanto é que ele teve que se adaptar muito ao online e tudo mais, e parece que foi uma adaptação muito... nem é um eu tô falando do Gran Turismo Sport, não tô falando de outros títulos tipos de PSP e tudo mais, porque ele parece que nem é da linha cronológica. Tanto que quando o PlayStation 5 foi anunciado, que começou a vir alguns rumores sobre um Gran Turismo 7, né? E a gente a primeira coisa que eles quiseram mostrar era um menu com a garagem lá, com os eventos e com tudo.
sem tanto focar no online. O Gran Turismo 7 tem um modo online que é muito trazido do Gran Turismo Sport, mas eles trouxeram o mundo offline, né? O carreira, fazer as licenças e tudo mais, tudo que o pessoal gostava nos outros Gran Turismos. Tanto é que ele veio, né? Ele veio ano passado, né? Em 2022 ele foi lançado e foi uma das maiores vendas de jogos de março de 2022. Não, ele foi lançado, desculpa, março de 2022 não, março de 2023, que eu tenho visto que os números foram estrondosos de venda e tudo mais, e principalmente, né, o Gran Turismo Sport, não foi tão bem quanto os outros, apesar dele ter números bons de venda e tudo mais, mas ele foi até feito um port, né, para o PlayStation 4 rodar também. Então o Gran Turismo 7 ele é um jogo que foi lançado primeiramente para o PlayStation 5, que foi portado para o PlayStation 4. Então ele tem uma retrocompatibilidade. Depois de muitos anos, depois do último com retrocompatibilidade, foi os jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2. Mas é porque as plataformas se conversavam, né? Era possível você jogar jogos de PlayStation 1 no PlayStation 2. Mas depois disso, nenhum. Gran Turismo 3 até o 6 não era possível jogar entre plataformas do PlayStation 2 no PlayStation 3. Então, o Gran Turismo 7 veio para quebrar um pouco isso. Por quê? Porque o PlayStation 4 é popular ainda, é um console bem vendido no Brasil, em outros países também, pelo custo que é inferior, e ainda assim tem esses jogos entre gerações. E o Gran Turismo fez isso, né? Ele trouxe esse ano a plataforma do PlayStation 4 e foi muito bem recebido. Claro, vamos falar um pouco dos números, né? Vamos só falar disso para vocês terem uma noção. Gran Turismo 1, né, em 97, que foi o primeiro lançamento, ele vendeu na sua história aproximadamente 11 milhões de cópias. O Gran Turismo 2, que foi o sucessor, 9 milhões de cópias. São bons números, né? O Gran Turismo 1 vendeu muito mais, o Gran Turismo 2 vendeu bem também, mas são 2 anos aí, era uma época bem mais difícil de distribuir jogos. Quando o sucesso Gran Turismo 3 veio, ele vendeu quase 15 milhões de cópias. Para ver isso que eu falo, é um dos melhores jogos de toda a franquia. Pode escrever, pode tentar jogar e ele é maravilhoso. Ele tem até carros de fórmula. Foi o primeiro jogo de toda a franquia a trazer carros de fórmula pro jogo. Gran Turismo 4, quase 12 milhões de cópias. Gran Turismo 5, quase 12 milhões de cópias. E aí vem o Gran Turismo 6, que inexplicavelmente, né, por não ter mudado tanto, e eu acho que o pessoal tava esperando, né, a geração já vir, né, acho que ele atrasou, né, eu acho que o Gran Turismo podia ter esperado um pouquinho atrasado e lançado pro PlayStation 4, mas veio e ficou empacado nas quase 6 milhões de cópias. Ele foi, eu acho que a pior venda, né, da Polyphony Digital todas essas franquias. O Gran Turismo Sport vendeu bem, até 8 milhões de cópias, só que o Gran Turismo 7, até hoje, eu vi números de 7 milhões de cópias e 9 milhões de cópias, só que o jogo tem menos de tem um ano e, acho que um ano e mês, né? Desculpa, eu não, acho que foi em abril de 2022, um mês e pouquinho, um ano e um pouquinho, né? Então, vamos falar um pouquinho, né? Ele transcendeu as pistas, os jogos, né? Só a franquia, não. Ele tem vários produtos lançados, né? Ele tem tanto cockpits, né? Aqueles simuladores, né? Para você jogar, né? Como volante, pedais, com a marca Gran Turismo. Tem miniaturas de controle remoto, tem macacões, boné, tudo da marca. É inacreditável. Ele vende muito bem nesse meio automotivo e tudo mais. Tanto que a franquia mesmo já patrocinou e patrocina até hoje carros e pilotos, né, fora do mundo virtual, no mundo real também. E falando nisso, né, falando nesse mundo, nosso mundo real e tudo mais,
a gente consegue falar do GT Academy, que é um dos pilares do novo filme no Gran Turismo. Mas eu já vou falar do filme, pode ficar tranquilo, eu vou falar aí do trailer e tudo mais. Mas vamos focar aqui. O GT Academy, ele foi uma competição que a Polyphony Digital lançou junto com a Sony, com a Nissan, em 2008. Para quê? Para trazer os melhores pilotos virtuais para tentar a sorte, né? Tentar demonstrar suas realmente reais habilidades na pista. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram no PlayStation um menuzinho escrito GT Academy. Todos os jogadores de Gran Turismo podiam fazer o teste, iam lá, faziam tempo na pista que eles colocaram com o carro que eles colocavam. Os melhores colocados iam para uma competição internacional e faziam essa competição internacional num simulador, com todo mundo competindo ao mesmo tempo e tudo mais. Os melhores dos melhores, né, os quase o top 10 ali, eles vão para realmente fazer uma academia de pilotos da Nissan. E o melhor ganhava o prêmio, né, o título de campeão do GT Academy, além de um patrocínio lá com a Sony, com o Gran Turismo. Então é bem interessante, né, uma competição que foi de 2008 a 2016 e ele trouxe muitos bons pilotos aí, né, para os carros de turismo, para os carros, né, competições internacionais. É bem bacana ver isso se desenvolvendo, né? Você trazer realmente pilotos que não tiveram tanta chance quanto... Porque a gente sabe que pilotar é caro. Você ter esse patrocínios e tudo mais é muito caro. Não é todo mundo que chega lá. Então a Sony, a Nissan e a Polyphony Digital deram essa chance para muita gente mesmo. Sem mais delongas, vamos para a parte do cinema. Sim, o Gran Turismo já esteve nos cinemas. Acho que não nos cinemas, mas vamos dizer assim, nas plataformas digitais, né? O primeiro documentário, né? Porque já tem um filme do Gran Turismo, sobre o Gran Turismo, na verdade, sobre a franquia de jogos e sobre o criador, que é chamado o documentário é chamado Cars Pushing the Virtual Divine. É sobre o criador do Gran Turismo e sobre os 15 primeiros anos da franquia. Falando tudo, né? Só contando de como ele teve a ideia, de como ele começou a desenvolver os jogos, como que foi a equipe, como que é feito hoje, né? Que ele é feito o scan laser das pistas e tudo mais. É bem bacana você ver esse documentário aí. É um documentário de 2014 que foi lançado aí no Festival de Filmes de Jalopnik. E é bem bacana mesmo vocês verem esse documentário. E aí, vamos entrar na parte do filme atual. Mas antes eu tenho que contar uma historinha. Tô contando a historinha até agora e eu vou ter que contar mais uma historinha antes de falar sobre o filme. Sobre o trailer, né? Porque o filme ainda não saiu. Mas vocês entenderam. 2013, a Sony anunciou que estava desenvolvendo um filme do Gran Turismo com os produtores, né? E tinha roteiro e eles estavam começando a desenvolver e tudo mais. Por vários motivos, eles não conseguiram que esse filme fosse pra frente. E aí em 2015 teve escalado um diretor com um novo roteiro e vamos tentar. Só que essa versão em 2018, até 2018 não tinha nada praticamente feito. O filme ficou empacado mesmo. Tanto que a Sony, com a Polyphony Digital, com toda a equipe ali, né, da Sony Pictures, falou assim, não, pera aí, vamos trocar. Vamos trocar o diretor, vamos trocar tudo, vamos começar do zero, é um novo projeto. E aí começou um novo projeto, com um novo diretor, com um novo elenco, com um novo roteiro, com tudo. E agora sim tá pronto. O filme tá pronto. Tanto é que saiu, né, data de lançamento, já tem trailer, já tá tudo certo.
Já tá tudo certo. Esse filme vai ser lançado em agosto de 2023 no Brasil e no mundo inteiro. Mas assim, né? Vamos agora para falar um pouquinho sobre isso. O trecho a seguir é baseado apenas na minha opinião. Dado esse alerta, vocês já sabem que eu vou me basear na minha opinião para dar aqui, né? Eu não posso falar sobre o filme porque eu não vi o filme, eu só vi o trailer, como todo mundo viu o trailer. Mas assim, vamos voltar um pouquinho, né? História sobre filmes de carro, né? Que tem um foco nas corridas, nas pistas e tudo mais. Tem bons acertos e também tem erros. Em todos eles, em todos os sentidos. E eu vou dar três exemplos de filmes que deram certo. Na verdade, eu vou dar 3 filmes aqui e eu já sei que tem filmes que deram certo e tem filmes que deram muito errado. Primeiramente, filmes baseados em histórias reais, né? A gente tem o Rush, né, No Limite da Emoção, filme de 2013, que fez um baita sucesso. Foi um baita filme que contava a história lá, né, da rivalidade nas pistas da Fórmula 1 e era muito legal, mostrou acidente, era baseado em fatos reais, né? Só que baseado em fatos reais, você sabe que sempre tem uma adaptação do diretor para contar a história um pouquinho diferente, sempre tem uma coisa ou outra, porque baseado em fatos reais não é um documentário. Agora, é bom frisar isso, que baseado em fatos reais, nem tudo que tá no baseado em fatos reais é realmente verdade. Eles têm que dar o diretor tem que entregar um pouco ali. Eu vou falar um pouco desse diretor. O diretor do Rush é o Ron Howard, que poucos devem ter ouvido falar, mas é interessante que ele fez 3 grandes filmes aí que eu acho que todo mundo já assistiu, né? Caindo na Real, Uma Mente Brilhante e Apollo 13. O diretor já tem filmes consagrados e tudo mais, e isso é importante. Grava que todos esses filmes que deram certo, os diretores são experientes e eles são bons. O filme depende muito do diretor. O diretor é o cara que conta a história, ele não é depende do roteiro. Não vamos por esse lado. Eu vou até citar aqui, né? Se vocês não acompanham, né, tem um canal no YouTube que é o canal do Gaveta. O Gaveta era editor do Jovem Nerd, agora ele faz, tem o próprio canal. É maravilhoso, vai lá, segue o cara, e ele abriu os olhos sobre esse negócio de diretor e roteiro, tá? Roteiro, você pode dar um roteiro ruim na mão de um diretor muito bom, ele vai conseguir fazer a história andar. Mas se você der um roteiro perfeito, maravilhoso, na mão de um diretor ruim, vai ser uma merda o filme. Vai ser uma merda, porque ele não sabe contar a história. Ele até fala, ele deu um exemplo bem bacana esses dias. Eu vi um vídeo dele falando assim: dá uma piada ruim pra um comediante bom, ele vai saber contar a piada e vai fazer todo mundo rir. Mas você dá uma piada ótima pra um comediante ruim, ele vai estragar a piada. Então é basicamente isso. O diretor conta a história, não é só o roteiro, tá? E aí também tem excelentes atores no filme do Rush, né? Vamos voltar, nossa, eu acho que eu abri um parênteses enorme aqui, peraí. Tá. Volta lá pro Rush. O Rush tem dois ótimos atores, o Daniel Brunt e o Chris Hemsworth. São ótimos atores, com um ótimo diretor. Vai dar bom o filme, deu bom. O Rush, No Limite da Emoção, foi um ótimo filme. Mostrou muito bem aquele lado do James Hunt com o Nick Lauda. Foi ótimo, foi bem bacana. Todos os cortes, a emoção na pista, conseguimos passar. Aí a gente corta lá para 2019. Filme também baseado em histórias reais. Ford versus Ferrari. Todo mundo assistiu esse filme, eu já recomendei esse filme aqui, eu já recomendei o Rush. E aí, vamos falar, né, filmaço de 2019 com James Mangold, que é o diretor de Logan, Wolverine Imortal, que Wolverine Imortal a gente tem um pouquinho, mas é um bom filme, é um excelente filme. Só que não engatou, a história não foi tão perfeita. Mas foi um bom filme, não dá pra falar que não. E os Indomináveis.
que é um ótimo filme de faroeste e tudo mais. Então ele já tem uma experiência, ele sabe contar uma boa história, ele sabe dar ritmo para as coisas. Então foi um ótimo filme, ele conseguiu entregar isso, conseguiu mostrar aquela emoção de correr Le Mans, da rivalidade entre Ford e Ferrari, e conseguiu fazer a gente meio que odiar um dos diretores lá da Ford, o filme inteiro odiando o cara, porque ele queria atrapalhar o projeto e tudo mais, porque o cara não era bom e não sei o que, enfim, né? Então esse é um excelente elenco também na mão, né? Matt Damon, Christian Bale e John Bernthal são atores que já estão aí há muito tempo no cinema, são ótimos atores, entregaram ótimos papéis nesse filme. Então não tem. Bom, foi um filmaço. Foi assim, todo mundo fala que foi um filmaço. Até mesmo quem não gosta de carro gostou do filme. É uma boa história contada. E aí a gente vai para um filme baseado em videogames. Então eu tenho que somar, né? Eu tenho que somar um pouquinho dos dois mundos, histórias baseadas em fatos reais, que é o caso do Gran Turismo, e também videogames. Caso do Gran Turismo também. Mas eu vou falar de outro filme baseado em videogame recente, que é Need for Speed. Filme de 2014, que foi... não posso falar que foi um... pra não sair do family friendly, eu não vou falar que... ele foi ruim. Foi um filme ruim. A história é muito batida, muito mal contada, parecia só um Velozes e Furiosos muito genérico. Muito genérico. Porque Velozes e Furiosos ainda é bom, assim, você consegue assistir o filme. Need for Speed foi... Tem boas cenas de velocidade e tudo mais, mas, meu Deus, ninguém entrega. Parece um filme B. E aí você pega o diretor do filme. Porque eu lembro que eu falei, o diretor conta muito, mas muito, pra uma produção ser boa ou não. O diretor era o Scott Walker. Vocês já ouviram falar nesse diretor? Eu também não. Eu descobri ele só porque eu tive que pesquisar sobre o filme, né? Need for Speed. Nunca eu tinha ouvido falar, não fez nenhum filme relevante. E aí jogaram na mão uma franquia gigantesca de jogos pra adaptar fazer um filme. Não deu certo. Não é porque ele não é baseado em histórias reais e tudo mais, que já tem um roteiro, não sei o que. Não, porque tem vários jogos que você poderia só extrair o roteiro de lá e fazer contar uma boa história, mas não. Foi simplesmente um filme genérico e aí você não pode nem só falar dos atores, porque os atores são atores até conhecidos, Aaron Paul, Dominic Cooper, o Michael Keaton tava nesse filme, Rami Malek fez aí o filme lá do Freddie Mercury, o Bohemian Rhapsody, que foi um bom filme, ganhou Oscar, mas aí o diretor não entrega. Foi uma decepção no cinema. Foi uma decepção. Que bom que eu não assisti esse filme no cinema, eu não paguei pra ver esse filme. Desculpa quem gosta desse filme, mas eu não paguei pra ver esse filme. Esse filme foi terrível. Aí a gente vai pra Gran Turismo. Vamos falar do filme, vamos falar. E aí, de novo, eu tenho que lembrar que essa parte... Eu não assisti o filme, eu só vi o trailer. Eu tô vendo aqui, ó, todos os atores, quem é o diretor, e eu vou falar pra vocês que Gran Turismo tem a chance de ser um bom filme. Não sei se ele vai ser um bom filme no nível de Ford vs Ferrari ou no nível do Rush, mas ele tem, sim, uma boa carga para ser um bom filme. E não é porque é baseado em fatos reais. De novo, não é só o roteiro. Tem que ter um diretor que vai entregar esse negócio. Tem que ter um produtor executivo. Os caras têm que ser bons para fazer. Então, eu vou falar. O diretor, o Neil Blomkamp, ele fez 3 bons filmes. Não são excelentes, mas são bons filmes. Que é Distrito 9, Elysium e Chappie. São excelentes filmes, ele sabe entregar uma boa história. Ele sabe contar uma história. Então, tem a chance desse filme ser ruim? Tem. Como todo filme que tá sendo produzido, tem. Tem chance, sim. Mas eu não acredito. Eu acredito que vai ser um bom filme, vai ser um filme divertido, vai ser um filme que vai entregar.
Não sei se vai entregar tanto quanto Ford vs Ferrari e Rush, mas vai ser um filme que vai entregar. Até pelo trailer você consegue perceber boas cenas de ação, boas cenas que mostram um pouco mais do drama que vai ter no filme, porque tem que carregar no drama, porque não é fácil chegar onde os vencedores, né, do GTA Academy chegam. Nesse caso vai contar uma história de 2011, né, sobre o GTA Academy de 2011, é baseado naquele ano. Então vai ser legal ver todo como que uma parte do treinamento, os jogos, como que é a competição. Tem que mostrar bastante dessa tensão, né, de eles estarem ali, eles serem competidores, né, realmente querendo chegar lá. E tem ótimos atores, eu não posso falar, o Orlando Bloom é um dos atores que tá lá, o David Harbour. O David Harbour é aquele, eu não sei se todo mundo já assistiu Viúva Negra, ele tá no filme, ele é o pai é o pai fictício da Viúva Negra no filme. Tem o John Hounsou, que também já esteve em filmes da Marvel, teve no Guardiões da Galáxia, teve lá no Capitã Marvel. E aí tem o ator que vai ser um dos principais atores do filme, né? Se não o principal, que é o ator Art Medwick. Tomara que eu falei o nome dele certo. Aí que tá. O ator principal desse filme, ele é um ator de série, que é diferente de você fazer um filme. Ele fez filmes? Fez. Mas esse talvez seja o primeiro grande filme da carreira dele. Tá? Eu não sei, pelo que eu pesquisei, ele fez boas séries, ele fez algumas grandes séries, mas assim, é diferente você pegar um ator de série e colocar num filme e um ator de filme numa série. São coisas diferentes, são mundos diferentes, a produção é diferente, todo é diferente. Tanto é que normalmente eles têm que entregar mais episódios, demora muito mais a série, você consegue desenvolver mais a história daquele personagem. No caso esse ator vai ter que entregar em pouco mais de uma hora, 2 horas aí de filme. Então, pelos atores, pelo diretor, eu vou dar meu crédito aí. Esse filme pode dar muito certo. Pode dar muito certo e eu tô bem confiante mesmo. Com todos esses atributos que eu falei, né? Vamos falar assim, é uma grande franquia. A Sony não é uma besta que vai... Ela vai tentar mostrar que veio, porque é uma das franquias que mais vende Sony. Gran Turismo é sim, sem dúvidas, e principalmente ser uma franquia com muitos fãs. Então o filme tem uma carga de expectativa grande. Mesma coisa que só não pode acontecer o que aconteceu com o Need for Speed, que eu duvido muito, mas eu acho realmente, na minha opinião, que o filme Gran Turismo vai ser um bom filme. Vai ser um filme que vale a pena ver no cinema. E vale a pena você ir lá ver numa tela gigante, com um som muito bom, porque o trailer já mostra que vai ser... as cenas vão ser bem impactantes, vai ter bastante cena e vai ser bem legal. É incrível que um jogo que não tem uma história, né? O jogo não tem, se você jogar o jogo, não tem uma história, só tem um avanço, né? Tem uma progressão de você indo para campeonatos mais difíceis. Você contar a história do Gran Turismo Academy é muito bacana mesmo. Acho que vai ter muita gente que vai conhecer. Infelizmente o Gran Turismo Academy, a última versão dele, né, a última ano dele foi em 2016. Eu espero que eles voltem, ou talvez eles remodelem para... depende também do filme. O filme pode fazer com que a Sony repense isso. Converse com a Nissan, converse com outros patrocinadores. Não precisa ser só a Nissan ou a pode ser outros. Mas eu realmente espero que esse filme entregue o que ele está mostrando de expectativa e o tamanho da franquia Gran Turismo. Ele tem que entregar por todos esses... Desde 97. Né? A gente não está falando de uma franquia de 5 anos. A gente está falando de uma franquia aí de mais de 20 anos.
de quase 20 anos, né? Desculpa. Mais de 15 anos aí de franquia, então ele tem que realmente entregar o que a franquia merece, né? E a Sony não ia ser besta, né? Teve uma tentativa de filme em 2013, teve uma tentativa de filme em 2015. Até 2018 não tinha nada. Trocar o diretor, trocar todos os roteiristas, trocar os atores e tudo mais, e pra entregar uma Need for Speed da vida. Não pode ser um filme genérico. Mas eu acho que esse episódio já tá ficando gigantesco. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Que vocês compartilhem esse episódio com todo mundo aí, né? Tenha vários lugares que você pode compartilhar o episódio. Até baixar o MP3 e sair distribuindo o MP3 para todo mundo. Vai ser bem legal. Mais pessoas aí comentando. Comentem comigo o que vocês acham sobre o trailer, né? E qual a expectativa de vocês sobre esse filme, tá bom? Deixa aí nos comentários do YouTube, me manda nas redes sociais que eu vou gostar de ler a expectativa de todo mundo sobre esse filme, tá bom? E eu vou ficando por aqui e até um próximo episódio. Tchau! Você escutou Punta Talks.